Olga Maria Sacerão Roberto é uma pessoa muito conhecida, de família tradicional. É filha do querido Ricardo Saceron, que já é falecido, e Dona Maria Estivanin. Lecionou por 45 anos em Andradas, dos seus 18 aos 64 anos. Nasci na Palestrina. Então eu digo sempre que meu coração é palestrino, vai ver que é por isso que eu sou palmeirense. Eu nasci lá e fui para a escola no Edmundo Vieira. Na época, era o mais perto. Eu fiz o grupo no Edmundo Vieira, que hoje é o Fundamental 1. Depois eu fui para o ginásio Independência, que funcionava lá onde é o José Bonifácio. Fiz lá 2 anos, depois fui para o Cardeal Leme. No Cardeal Leme eu terminei o ginásio, o Fundamental 2, e comecei o normal. Porque naquela época a mulher não tinha muita opção de escola. Ou a gente fazia o normal, ou na época tinha eles chamavam de clássico, que era para estudar línguas, inglês, francês, latim na época também. E os homens faziam científico, para fazer engenharia ou qualquer outra coisa. Foi o que a vida me levou a fazer, graças a Deus, que eu acho que se eu fizesse tudo de novo, eu faria igual, porque eu sempre me realizei como professora e sempre gostei de ser professora. Aí eu fiz 1 ano de normal ou magistério lá, depois eu vim e terminei o curso no Alcides Mosconi. Me formei e comecei a lecionar. Dona Olga contou que atuou como professora primeiramente em Albertina e depois em Ibitura de Minas, isto por volta de 1966. Veio para Andradas, onde permaneceu dando aulas até 2010. Comecei no José Bonifácio, numa classe de 3º ano, que hoje equivale ao 4º ano do ensino fundamental. De lá eu lecionei 1 ano no João Mosconi, que funcionava na praça. Você já deve ter visto fotografia no Facebook. Era um grupo de lata no meio da praça. E de lata mesmo. As paredes de lata, a cobertura de lata, tanto que era quente. Mas ninguém percebia naquele tempo, que a gente está acostumada com a vida mais problemática. Até tem um caso disso, uma história curiosa, que como não tinha cerca, tinha umas árvores plantadas em volta assim. Um dia a Manuela estava dando aula e entra um boi na sala de aula. E ela, que morria de medo de vaca, foi lá e peitou o boi. Ela pegou, empurrou o boi assim, para as crianças não assustarem. E aí o boi saiu, ela continuou a aula. Comigo nunca aconteceu, não, mas eu dei aula lá 1 ano. Quando ministrava aulas na Escola Estadual Professor Edmundo Vieira, casou-se com Odail Ranzani Roberto, com quem teve 3 filhas. Dali, foi para a Escola Dr. Alcides Mosconi, onde permaneceu até aposentar pelo Estado, época em que lecionava inglês. Foi professora também em escolas particulares de Andradas, dando aulas de português, inglês, literatura e redação. Eu me realizei como professora, sempre gostei da profissão, não faria nada diferente, tanto que eu devo ter influenciado minhas filhas. Que a Ana Luísa, a mais velha, ela dá aula de matemática, nenhuma quis português nem inglês. Ela dá aula de matemática no Ultra e no Edmundo Vieira. A Maria Amália, ou a Palala, como é conhecida, ela dá aula de matemática também, no Alcides Mosconi e no Anglo. E a Lúcia Helena, que é a do meio, mora em São Paulo e dá aula também, mas ela é professora de Educação e Ciências, que ela se formou em Física, na USP em São Paulo. Então, minhas 3 filhas são professoras. Quando pergunto como acha que influenciou suas filhas a seguirem seus caminhos, ela disse que nunca reclamou para elas sobre a sua profissão. Sempre as aconselhou que tudo deve ser feito com amor e dedicação. Esta história de que a profissão de professor é pouco reconhecida nunca foi valorizada em sua casa. Eu acho que a professora tem que levar em consideração 2 coisas. Primeiro, ela é professora 24 horas por dia. Então, ela tem que manter uma linha de vida, né, de acordo com a profissão. E segundo,
a frase de Jesus Cristo: dai a César o que é de César. Eu sempre tive uma vida amigável com meus alunos, porque eu era amiga deles e eles eram meus amigos também. O que ela mais tem saudades é estar perto de seus alunos. Vivenciou momentos que vão ficar guardados na memória para sempre. Um dia eu estava dando aula num 3º ano de Química. Naquela época, terceiro ano de Química, nessa época eu dava aula de português. 10h30 da noite. De repente começa a voar em torno da lâmpada uma mariposa. E a gente não consegue desprender a atenção dos alunos de mariposa e besouro que voa na classe. E a mariposa voando, eu lá na frente usando saia. De repente a mariposa vem e pá, entra embaixo da minha saia. Mas a classe ria tanto, eu ria tanto, que a supervisora, que tinha uma salinha do lado, foi lá saber o que tinha acontecido. A hora que ela abriu a porta, a mariposa saiu e foi no rosto dela. Foi pouco, né? A aula acabou. Na era da internet, ficou mais fácil ministrar as aulas. De acordo com Dona Olga, foi preciso se adaptar a esta geração de estudantes, que está a cada dia mais exigente. Mas como ela bem disse, fazendo com amor, tudo se torna mais fácil e agradável. Na década de 90, 80, antes do aparecimento da internet, do Google, essas outras coisas, tudo que você falava era novo. Agora hoje é complicado, né? Porque hoje eles conhecem tudo. Mas tem a vantagem. Eu lembro um dia que eu estava falando num 2º colegial, palavras longas do português, veio uma menina com o celular dela. Olha aqui, Dona Olga, eu não lembro a palavra. Era um negócio, uma doença que dá por causa de cinza de vulcão. A palavra tem mais de 20 sílabas. A menina trouxe, olha, a influência. Então, seria o uso positivo do celular na sala de aula. Lembra, Fernanda? Lembra? É a Fernanda, não esqueço dela. É isso aí. Vale a pena, tudo vale a pena. Se a alma não é pequena, dizia o Fernando Pessoa. Dona Olga Saceron é uma profissional da educação, que, assim como tantas outras, valorizam e contribuem com a formação de um ser humano melhor e mais digno. Parabéns para ela e todos os outros professores.